Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1 até o 11, diz assim a palavra do Senhor. Acompanha comigo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a esperança e a experiência a paciência produz a experiência produz a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Nós cantamos praticamente esse texto, esse capítulo, né, essa parte do capítulo todo nas músicas do louvor. Falamos sobre paz, falamos sobre reconciliação, justificação, através da cruz, reconciliados e outras coisas mais. E esse tema é um tema que precisamos conhecer bem. Eu preciso entender o que é a justificação pela fé. E preciso compreender mais ainda quem eu sou e quem eu era. Porque quanto mais eu compreendo quem eu era antes de Cristo, mais o valor da justificação do sangue derramado fica grande perante os meus olhos, perante o meu amor por Deus. Ele nos amou primeiro, como o pastor sempre diz. Muito bem, mas esse texto de Romanos, ele abre um leque para vários temas, e eu gostaria de discutir um especial que vai fazer com que nos clareie a mente para quem nós éramos e quem nós somos. E esse tema são os problemas, as vicissitudes, as tribulações. Por favor, aqui entre nós, quem não tiver problema, dê um glória a Deus. Quase que alguém deu glória a Deus, né? Mas todo mundo tem problema? Se você não tem problema hoje, você teve ontem, você vai ter amanhã, uma hora ou outra. Ou você causa problema na sua vida, na vida de alguém, ou alguém causa problema na sua vida, né? Ou então o problema simplesmente aparece. Ele assolapa você, uma doença, uma crise, um pneu furado que não estava esperando, não é? No orçamento, as coisas vão acontecendo, problemas. O problema, ele é decorrente do pecado original. A Bíblia diz que antes de pecar, o homem, como foi comentado aqui na oração dos dízimos e ofertas, ele era um mordomo de Deus de uma forma bem tranquila. Afinal de contas, o Senhor da Seara descia todos os dias ao entardecer para perguntar: e aí, está tudo bem, Adão? Para ter um momento com Adão. Então ali Adão conversava com Deus face a face. Mas depois do pecado, depois que o homem errou com Deus, desobedeceu às ordens de Deus lá no paraíso, lá no Éden, a Bíblia nos relata que os problemas começam a surgir. Problemas, ruídos na comunicação com Deus. Esse é o primeiro problema. Adão, onde estás, Adão? Tive medo e me escondi. Primeiro problema, teve... O pecado, ele traz o problema do medo, da vergonha.
E aí por diante, doenças, trabalho e outras coisas mais. Tudo decorrente do pecado, assassinatos, mortes. E daí vem a minha vida e a sua vida, do DNA do homem natural. Nós viemos de lá. Nós não devemos nos esquecer de onde viemos. E é interessante que esse texto de Romanos, acompanhe comigo, ele diz assim, que o relacionamento restaurado com Deus faz com que eu consiga vencer, ou pelo menos passar pelos problemas de uma forma positiva. Mas como? Vamos acompanhar? O verso 3, nós nos gloriamos, a Bíblia termina no verso 2, diz, na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nos problemas ou tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Paciência produz experiência, e a experiência é esperança, e essa não confunde. Olha que coisa. Você já parou para pensar sobre isso? Que você tendo paz com Deus através de Jesus Cristo, você consegue passar pelos problemas. Inclusive tem algumas músicas que falam sobre isso, né? Dando glória a Deus. É fácil fazer isso? Não é. Não é fácil. Passar por problemas exige o que diz o texto. E é interessante que ele vai se desdobrando. Diz assim, a tribulação produz paciência. Eu glorifico a Deus em meio aos problemas, porque isso vai gerar em mim paciência. Você já percebeu que quando você pede paciência a Deus, vem problema? Vem uma fila que não anda, vem um congestionamento. Você pede ao Senhor, me dá paciência. Eu quero ficar bom na paciência. Aí vem aquela pessoa que começa a falar da vida dela para você, assim, de coisas que você fala, mas para que está falando isso para mim? E ela está ali. E aí você lembra que você fez uma oração a Deus. Ô Pai, eu te pedi paciência porque eu estava com um problema com o meu esposo, a minha esposa, meus filhos, e de repente o Senhor está me dando problemas a mais. É justamente porque você pediu paciência. Então, ele vai te dando situações que muitas vezes nós chamamos e podem ser tentações, dependendo do que você pedir a Deus, no sentido de você ser aperfeiçoado, vão vir situações para que você possa vencê-las. É assim. E a paciência, em meio à sua luta pessoal, ela vai gerar experiência. De repente, a sua luta pessoal, o seu problema, ele não é tão físico ou tão emocional, mas ele é espiritual. De repente, você está tendo um ataque espiritual, uma opressão. E aí você entende aquilo como algo que precisa ser vencido pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. O sangue sobre você e o nome através de você como autoridade. E quando você entende isso, você começa então a lutar contra aquilo. Deus, por favor, me empodera, porque em nome de Jesus eu repreendo essa opressão, esses pesadelos, esses vultos, essas coisas todas que estão acontecendo. Ou contra alguém que eu amo muito, ou uma doença que muitas vezes é espiritual, nem sempre é física. Você sabia disso, né? Temos dois tipos de doenças, espiritual e física. E temos a aquela que vem da sua psique, né? Ela também causa enfermidade. Começa na mente e vai para o corpo. Tudo isso são problemas que vão gerar em mim e em você, se estivermos com a consciência correta em Cristo Jesus, sabendo quem nós somos pelo que Ele fez, vai gerar em mim e em você paciência, experiência e, depois de vencido tudo, a esperança. E essa não confunde. Olha só o que Paulo diz, e agora eu quero usar a correlação dos irmãos. Romanos capítulo 8.
Em Romanos, no capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor. Bom, meu irmão, só estou achando aqui o capítulo 8. Diz assim, a partir do verso de número 35. Falando sobre problemas e tribulações. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Está falando de coisas físicas e naturais. Você já passou fome? Talvez sim, talvez não. Você já passou necessidade de roupas? Talvez sim, talvez não. Mas aí entra uma questão. Está falando de coisas básicas da vida. Isso não deve nos separar do amor de Deus. Talvez você já passou por dificuldades nas quais você falou, poxa Deus, você esqueceu de mim? Olha o que eu estou passando. Deus não se esquece de nós. Em meio aos nossos problemas, o Senhor está conosco. Quando nós estamos em paz com Ele. É isso que vai gerar esperança dentro da nossa tribulação. Quando eu estou em paz, eu tenho paciência por passar pelos problemas. Aí continua dizendo assim, verso de número 36, do capítulo 8. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte quando? Todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Sabe o que significa? Se o problema não te pegou hoje, vai pegar amanhã. Tem um lema no Alcoólicos Anônimos que diz assim, tem que matar um leão todo dia. Todo dia. Nós estamos no mundo. É bíblico. Jesus pediu para que nós estivéssemos no mundo. Você sabia disso? Que Jesus não pediu ao Pai que você estivesse com Ele no céu? É verdade. João 17, a Bíblia diz isso. Rogo-vos, pois, Pai, que não os tires do mundo, mas que o livres do mal. Jesus pediu isso por nós. Então a tentação, ela é diária. Está aqui. Todos os dias somos entregues à morte. As tribulações, os problemas são diários. Eu preciso estar conectado, eu preciso compreender o que Cristo fez, eu preciso saber quem eu era, quem eu sou agora em Cristo e para onde eu estou indo. Aí eu vou ter paciência, experiência e esperança. Aí sim eu entendo que os problemas, eles são para ser vencidos, são para serem ultrapassados. Os problemas, eles são passageiros. Mas, pastor, tem pessoas que sofrem a vida toda. Está na Bíblia. Quando Jesus fala sobre Lázaro e o rico, ele diz o quê? Lázaro, em sua vida, ele só teve sofrimento. Você não. Você foi rico, viveu abastado, podia ter ajudado Lázaro. Agora Lázaro está no seio de Abraão, está em paz, mas você não. A vida é passageira perto da eternidade. Eu terei problemas nesse mundo. Jesus me disse isso. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse mundo tereis problemas, aflições. Mas tenham bom ânimo, tenham fé, tenham paciência, resistam e chegarão à esperança de que esses 70, 80 anos vão passar e vocês estarão comigo. Agora obra aí, mas vocês estarão comigo. Tenham esperança, tenham esperança, tenham esperança. A esperança não confunde, mas os problemas serão para todos os dias em que estivermos vivos. Se você tiver um dia de paz, glorifique a Deus. Se você tiver um dia cheio de problemas, glorifique a Deus, porque vai acabar.
e nós entraremos na eternidade com o Senhor, aonde não haverá mais choro, não haverá mais fome, e não é só fome física, não haverá fome de nada, não haverá fome de alegria, não haverá fome de paz, não haverá fome de fraternidade verdadeira, não haverá fome de justiça, não haverá fome de lealdade, de fidelidade, não haverá fome. Não haverá fome. Essa é a esperança. Ela não é passageira, ela não é passageira. As tribulações desse século da nossa vida, essas são passageiras. E todos ao redor do mundo passam por ela. Mas com Cristo a esperança é eterna. Ainda falando sobre essa questão dos problemas e tribulações, o texto continua dizendo, verso 37 do capítulo 8, sobre as coisas que falou Paulo acima, ele diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Você consegue entender isso? Você é vencedor, vencedora sobre a morte? Mas como? Sim, sobre a morte. Sobre as doenças? Sim. Elas podem pensar que estão vencendo. O diabo pensava que havia vencido Jesus na cruz do Calvário. Na verdade, ali ele estava sepultando a sua derrota, sua maior derrota. Amém. Glória a Deus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu e você. Pelo que Ele fez por nós. Continuando o texto, porque estou certo, aí vem, que nem a morte, eu sou mais que vencedor, então nem a morte, nem a vida, nem essa vida que eu vivo, esses 80, 90 anos, alguns 102, 105, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Obrigado. Eu e você, mais que vencedores sobre todas as situações. Sim. Obrigado. Eu acho interessante, esses dias, o namorado de minha filha, Daniel, menino bom, Daniel, ele deve estar assustado, porque desde que nós resolvemos estar aqui com os irmãos, trazer uma reflexão, um estudo, o carro furou o pneu 2 vezes. Nós trocamos de carro e o carro que nós pegamos parou de funcionar. Carro novo. E assim, são coisas assim que ele está presenciando, ele fala assim, esse negócio está feio, né? E ele olha para mim assim, não, tá normal, tá tudo bem. Ele deve falar, não, pastor, não é normal não. Eu falei, muito normal também não faz bem, né? A gente vai passando por problemas. E às vezes é problema, você fala assim, nossa, não acredito, como é que tá? Como é que pode isso aí? E vai acontecendo. Vai te deixando na mão, vai te trazendo situações para serem resolvidas. Tem pessoa que resolve o problema e tem pessoa que para no problema. Sim ou não? Ambos podem estar em Cristo, mas enxergar essa vitória de Cristo de forma diferente. Estou passando por esse problema. Jesus, me ajuda. Aí senta e espera o problema passar com paciência. E tem aquele outro que... Senhor, o problema está aqui. O que eu faço para resolver? É assim. Ninguém é igual a ninguém. Mas Cristo morreu por todos. O importante é eu compreender que nem sempre meus problemas vão ser naturais. Às vezes eles podem ser espirituais. Por isso eu preciso ter discernimento natural e discernimento espiritual. O homem espiritual, a Bíblia diz que ele consegue discernir o que é espiritual e o que é natural. Precisamos viver assim. Senão, tudo pra gente é culpa de quem? Do diabo.
Ah, o diabo é culpado. Já basta, né, saber que ele mesmo é culpado. Tem coisas que são naturais. Se eu estou engordando, não é culpa do diabo. Isso é algo natural, não é mesmo, irmã? Se eu não estou fazendo exercício, estou passando muito tempo na rede social, não é culpa do diabo. Porque coloca tentação na rede social. Não é culpa dele. Se eu não estou fazendo exercício, não estou indo para a academia. É coisa natural. Então eu preciso entender, se eu sou espiritual, eu preciso discernir o que é meu dever físico, emocional e espiritual. Amém? Até aqui tudo bem? Então vamos voltar lá no texto de Romanos capítulo 5, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre quem nós éramos. E quando eu entendo isso, o meu amor por Deus se reanima, se reaviva, se reacende. O texto, Romanos capítulo de número 5, diz assim no verso 8, que foi um verso muito tratado aqui entre nós no OIC. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu e você, pecadores. Muitas vezes é muito raso o meu entendimento sobre pecado. Biblicamente, de uma forma ampla, pecado, ele é conceituado como o que eu deveria fazer de bom e não faço, e o que eu não deveria fazer, que é ruim perante Deus, entristece a Deus, e eu faço. Isso é pecado. Coisas ruins que eu faço e coisas boas que eu deixo de fazer. Então fica muito amplo o conceito, não é? Mas olha só o que o texto nos diz no seu contexto. Aqui no verso 8 diz que nós ainda éramos pecadores. E no verso 6 diz assim, e 7, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo, por quem? Pelos ímpios. A palavra é forte aqui. Quando a gente fala pecador, é uma palavra que aos nossos ouvidos soa até mais tranquilo. Mas pecador, todo mundo peca. A Bíblia mesmo diz, ainda que eu seja salvo, eu acabo errando, desviando o caminho, tendo um acidente no percurso, peco, tenho que pedir perdão a Deus, não é? A Bíblia fala sobre isso. Pecadores somos todos. Graças a Deus por Cristo que morreu por nós. Agora, ímpio é diferente. Impiedade. Você foi impiedoso. Não é forte essa palavra? Imagina assim, você chega em casa, seu filho está com o roxo no olho, e você chorando, o que foi, filho? O professor bateu no meu rosto. O que vai ter no teu coração na hora? Vai subir aquela... Ninguém bate no meu filho, né? Eu sou pai e mãe, isso é algo que, essa repreensão dessa forma, só quem deveria poder fazer sou eu, e nem eu, de repente, não faço isso, por que não aceito. Você vai na presença do professor e fala, quem você pensa que é? Você foi impiedoso com meu filho, ímpio, maldoso, incontrolável. Você o julgou, o acusou e você fez o quê? Cumpriu uma sentença contra o meu filho, você bateu nele. Quem você pensa que é? Juiz e algoz ao mesmo tempo? Seu impiedoso. Não é assim que a gente agiria? Estou indo um pouquinho além, mas... Em todas as situações, de um nível ou outro, quando a gente se sente injustiçado por uma maldade, é o que a gente faz. A palavra usada seria, você foi ímpio comigo. E é interessante que essa palavra é usada contra mim e contra você. A Bíblia diz
que Jesus morreu ao seu tempo pelos ímpios, por mim e por você. Você já pensou que eu e você somos maus? Que nós já fomos impiedosos? Você se lembra de algum momento na sua vida que você foi impiedoso? Sim? Me lembro do pastor Milton. ele fala sobre, né? Márcia sabe disso, ele conta, eu sempre guardei isso, que ele jogava assim a poeira de ferro. Na hora do almoço dele, ele sabia que tinha um crente na fábrica que orava por eles. Ele ia lá e socava poeira de ferro lá de cima. O crente não sabia o que estava acontecendo, estava jogando poeirinha de ferro na cabeça do crente, dando risada lá em cima. Misericórdia. É? Nossa. Agora é crente, converteu. É mesmo? E quantas vezes eu também, pastor Juliano, vai pensando só pastor Milton, né? Não, pastor Juliano, quantas vezes zombou de crente? Zombei de cristãos. Eu não nasci num lar crente. Não tive o privilégio que teve a minha filha, meu filho. Infelizmente, não. Então me chamavam para ir para a igreja e na hora eu rebatia, não, vamos comigo tomar uma gelada. Era assim. Dependendo da pessoa já, sangue de Jesus, aquela coisa toda que o pessoal falava antigamente. Quantas vezes eu não estava, e nosso querido pastor também não estava zombando do crente em si, da igreja em si só. Nós estávamos sendo impiedosos quanto à mensagem do Evangelho. Quando nós não aceitamos a mensagem do Evangelho, nós estamos sendo impiedosos contra Deus. Você sabia disso? Olha comigo, abre em Romanos agora, volta um pouquinho, capítulo 1, verso 18 em diante, e você vai entender que eu e você já estivemos aí um dia. E aí entra a questão de impiedade, tá? Guarda a palavra. Porque, capítulo 1, verso 18 de Romanos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda, o quê? Impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Quando alguém vem falar da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, da verdade que liberta, de Cristo Jesus, da reconciliação com Deus, ele está fazendo isso através do Espírito Santo. Deus está manifestando, olha lá, porque o que de Deus se pode conhecer, quem nele se manifesta. Verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem, por quê? Pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis, em outra tradução, aí está indisculpáveis. Não tenham desculpa. Imperdoáveis. Deus se manifesta desde a criação do mundo, nas coisas visíveis e invisíveis, através de homens, dos seus santos profetas na antiguidade, de Jesus Cristo e dos seus profetas da atualidade, os que pregam a palavra de Deus, para que nós venhamos a aceitá-lo. E a humanidade se torna indesculpável quando não aceita a presença e a soberania de Deus. Muitas vezes eu e você estivemos aqui. E o texto continua dizendo, verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus o quê? Discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se escureceu. O coração preto, né? Negro, né, Daniel, como o pessoal fala.
E se escureceu, se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para se desonrarem em seus corpos entre si. Até aqui. Talvez você não nasceu no lar cristão, talvez você venha do meio de outra religião, onde se adoravam imagens, onde se ofereciam ofertas, oferendas, não é? Talvez você tinha que fazer algum tipo de obra para que você conseguisse a salvação, entrar nos céus, mudar a glória de Deus em glória de homem. Mudar a glória de Deus, o que deve ser dado a Deus, a honra a Deus, o temor a Deus, o temblor a Deus, para imagens e homens. Coisas criadas. Isso torna a pessoa indesculpável. Você já pensou sobre isso? Talvez eu e você tenha vindo de lá. Eu me lembro quando eu era criança que, para mim, o maior símbolo de religiosidade na minha casa era o Jesus pregado na cruz. Era as imagens que a gente tinha em casa. Eu via o meu pai, às vezes, na verdade mais minha mãe, desesperada, buscando as imagens. E graças a Deus que os olhos dela e do meu pai e todos nós em casa, o Senhor abriu os nossos olhos espirituais para que, ouvindo a mensagem do Evangelho, nós pudéssemos ter paz com Deus. E eu me lembro que depois da conversão, a primeira coisa que aconteceu em casa foi uma limpeza geral naquelas imagens. E aí, quando eu falo imagem, irmão, tinha uma mistura de coisa oriental com coisa ocidental, né? Era religião de lá com religião de cá. Minha mãe descendente de japonês. Todo mundo lembra do gordinho sentado em cima do dinheiro aí, né? Pelo menos tinha em casa. Foi tudo embora. Foi daí que nós viemos. Nós viemos de um mundo de impiedade, de um mundo onde Deus se manifestava todos os dias, de um mundo onde as pessoas falavam do Evangelho, de um mundo onde até a televisão prega o Evangelho. Nós viemos daí, mas nós não aceitávamos isso. Sabe por quê? Por causa de mim mesmo. A maior impiedade do homem é ele não conseguir, como foi cantado, falado, servir a Deus, obedecer a Deus, irmão Daniel. A maior dificuldade para o ser humano é obedecer. Nós somos egocêntricos e isso nos torna ímpios. Nós somos egoístas e isso nos torna ímpios. Nós queremos a nossa glória e isso nos torna ímpios. Nós queremos, como foi no início, com Adão e Eva, nós queremos a nossa satisfação. O fruto é bom, é bonito para se ver e desejável ao paladar. E ainda dá conhecimento e sabedoria. Seremos igual a Deus. É isso que a gente quer quando longe da verdade do Evangelho. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que existe um só Deus, merecedor de honra, glória e louvor. Homem nenhum, criatura alguma, nem a morte nem a vida, nem anjos nem principados, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nada se compara a esse Deus. Ele é soberano. Ele merece o nosso coração. Ele merece a nossa vida. Ele merece toda a obediência, irmão Daniel. Porque obedecer a Deus traz paz. E a primeira obra da obediência do homem para com Deus é essa entrega total.
Eu entendendo que eu sou ímpio, que eu sou mau, por natureza, por DNA de Adão e Eva, homem natural, nós vamos cometer maldade. Você pode ver a melhor pessoa que você conhecer. Pode ter certeza que quando ela tinha 3, 4 meses de idade, ela tentou arrancar o colar da mãe dela. Sim ou não? Que mãe que já não teve o colar arrancado por causa de uma criança de peito? Eu estou falando, isso é instinto, gente. A criança é natural, isso é pedagógico, né? A criança ela tem movimento. Mas é uma ilustração que é interessante a gente parar para perceber. A gente começa a mentir quando? Quando adulto? Até ser bonzinho demais, eu desconfio. Ah, não vou mentir não, eu desconfio. O que eu estou querendo dizer com isso? É que por natureza, o velho homem, aquele que deve estar enterrado em mim e em você, por natureza, ele é ímpio, ele é mau, ele é egocêntrico e ele está enterrado e está em você. Cuidado com ele. Ele gosta de querer ressuscitar. De tempos em tempos, em meio às tribulações, ele quer fazer você ser egoísta e se esquecer de Deus. Ele quer fazer você cair em meio às tribulações e não levantar mais. Você pode até cair, mas sempre levante-se. Lembre-se de que Cristo é o seu advogado. E levante-se e volte e busque a esperança novamente. Mas não se esqueça de onde você veio. Lute contra a maldade, contra a impiedade em você mesmo. Bom, entendendo tudo isso, que a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade, eu volto lá para o texto, capítulo 5, e agora sim, para a gente já ir concluindo essa mensagem, o texto me diz assim, no verso de número número 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Até aqui. Tomar água do diácono. Eu brinco assim, irmãos, mas é uma brincadeira santa, tá? O menino trazia água para mim, eu falava, ô doutor, obrigado. Hoje é doutor. Eu brinco assim, mas é uma brincadeira santa. Pastorzinho, obrigado. Teólogo busca a palavra de Deus. A gente fala brincadeira, mas profecia, né? É profecia. Que os profetas não se calam, que nós possamos continuar. Mas vamos lá. O texto aqui está falando que então Jesus ele faz o quê? Nos justifica e nos dá paz. Olha só, tendo sido, pois, justificados, temos pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No texto anterior nós vimos que nós somos ímpios e que a ira de Deus se manifesta sobre nós. O que nós estamos falando aqui são de termos jurídicos, você concorda comigo? Justificação, ele absolvido, justificado, foi absolvido, foi condenado, não teve justificativa para ele, mas não tem mais, condenado. O texto anterior diz que a ira de Deus estava sobre a humanidade. Para mim e para você não tinha jeito. A humanidade, ela caminha a passos grandes para a destruição. Ela se destrói pela sua própria maldade. Então Deus se ira contra ela e manifesta a sua ira. Você concorda que a própria natureza, ela é uma demonstração da ira de Deus, sim ou não? Muitas vezes. Da beleza, da santidade e também da ira de Deus? Sim ou não? Claro, está no texto. E agora, a Bíblia está nos revelando que Jesus veio
e fez um ato forense de justiça. Ele nos justificou. Justificação tem a ver com absolvição de toda a sua condenação, de toda a pena que você deveria cumprir. Qual é a pena? Romanos capítulo 3, 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, estão debaixo da ira de Deus. Todos pecaram e merecem a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Ele nos justificou. A obra de Jesus por mim e por você. Jesus veio, a Bíblia diz, ele caminhou entre nós, a Bíblia diz, e a Bíblia diz que assim como nós cantamos, ele foi à cruz do Calvário e ele nos leva à cruz para entendermos a sua obra de justificação. A única forma de acalmar, de apacentar, de pagar um preço de fiança pela minha e pela sua vida, era o derramamento de sangue e de um sangue inocente. Jesus veio, passou tribulações e disse que venceu o mundo. E depois disso, então, de falar tenham bom ânimo, eu venci o mundo, ele é levado à cruz do Calvário. Então, na cruz do Calvário, ele derrama o seu sangue por mim e por você. O ato de derramar o sangue é o preço pago pelas nossas impiedades, pela nossa injustiça. Toda vez que eu falei contra a mensagem de Deus, que eu falei contra Deus, que de repente quando você era criança você falou, Deus não existe porque minha mãe me bateu, o meu pai me deu uma chinelada, Deus não existe porque o meu cachorro morreu. Toda vez que você fez isso, o sangue de Jesus, quando você depois o aceita, ele faz com que aquilo seja pago perante Deus. Já pensou sobre isso? Já pensou que toda a sua impiedade foi paga pelo sangue derramado de Jesus? Pelas que você cometeu, pelos erros que de repente você, por um acidente, cometa depois de Cristo, e pelos que infelizmente talvez vai cometer. Tudo isso já foi pago pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Quando Deus do seu trono branco olha para mim e para você, ele vê a sua confissão, a sua entrega, o seu deixar todo egoísmo de lado e Jesus, eu preciso da tua justificação, eu preciso do seu sacrifício, eu preciso do teu sangue derramado sobre mim, todo o meu pecado, porque nem o presente, nem o passado, nem o porvir, Paulo fala, pode nos separar do amor de Cristo. Senhor, eu quero me entregar a Ti. Faz com que eu seja absolvido dos meus erros pensados e das minhas falhas, tanto propositais como não. Esse é o poder do sangue de Jesus. E somente o sangue de Jesus poderia isso. Porque Jesus Cristo, ele foi preparado lá antes da fundação do mundo, como o Cordeiro de Deus, que veio para retirar o pecado desse mundo. Jesus Cristo, meu e seu sumo sacerdote, sabe o que significa? Ele sabe o que eu passei, ele sabe o que eu passo, ele sabe o que eu ainda vou passar. Ele passou pelas mesmas tentações, tribulações que eu e você passamos. Então ele é o único que poderia morrer por nós para nos justificar, para aplacar a ira de Deus no sentido do pecado, para retirar a condenação da morte sobre as nossas vidas.
Entregar a vida a Cristo, então, entregar a vida pelo que Cristo fez, significa ter novamente reconciliação com Deus, o Criador. Amém. Até aí. Glória a Deus. Posso ter paz com Deus através do que Cristo fez. Mas não para por aí. O interessante do texto é que, abre comigo de novo em Romanos, agora no verso 10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, amém? Todos até aqui? Entendemos? Aí diz o quê? Fomos reconciliados pela morte do seu Filho, muito mais, não é só mais, é muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos o quê? Salvos. Querido, acho que você não entendeu a diferença aqui. Ser reconciliado me traz paz, mas eu entender que a minha salvação, a minha eternidade está garantida ao lado de Deus, é só quando eu glorifico pela ressuscitação de Cristo. Cristo ressuscitado significa que eu e você podemos ter esperança da vida eterna. Quando eu entendo que Cristo ressuscitou para mostrar para mim e para você, para os discípulos dele, ele aparece a mais de 500 discípulos. Olha que interessante. Foi para provar que a vida eterna é real. Foi para provar, para trazer esperança no coração deles, que o que ele falou lá no Evangelho de João, no capítulo 14, a respeito das moradas celestiais, o que falou para João em Apocalipse, a respeito da cidade celestial, das ruas de ouro e de cristal, tudo isso é real. Para mim e para você, deve estar fervendo em nossos corações. Essa é a esperança. Essa é a nossa esperança. Eu estarei com Deus. Você já sentiu a presença de Deus de forma muito poderosa na sua vida? De forma que te faltou palavras? De forma que você estava orando de forma racional e de repente você parou de orar e você, assim como Ana, simplesmente parecia até embriagado da presença de Deus? Aonde você já tinha se entregado totalmente, você já não tinha palavras, onde só Deus ministrava no seu coração. Você já sentiu isso? Sabe quando que a gente sente isso? Quando você ora de forma fervorosa. Quando passa do racional. Quando a entrega é total. Quando você quer. Não quando você quer estar no controle. Deus, que seja assim, por favor. Dessa cor. Não. Deus, eu quero conhecer o teu sobrenatural. Eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero ter firmeza nessa esperança. Porque a Bíblia está falando aqui que a esperança do porvir, ela não confunde. Que toda tribulação vai passar. E eu terei uma esperança depois disso verdadeira, uma esperança que não vai trazer frustração, uma esperança que ao fechar dos meus olhos, quando eu abrir, eu estarei com o meu Senhor nos céus. Eu tenho uma esperança viva de abrir os olhos e estar na presença do trono branco. Eu tenho esperança de ver o meu Jesus dizendo: vinde, ó bendito do Senhor. Eu tenho essa esperança, porque Jesus ressuscitou. Se ele tivesse ficado morto, se ele tivesse ainda um local, um túmulo a ser visitado, eu não teria essa esperança. Todos os outros líderes religiosos estão nos seus sepulcros, ou pelo menos na história estão enterrados em algum lugar. Jesus não. A Bíblia diz que ele ressuscitou e ele está com o Pai nos céus. A Bíblia diz que ele mesmo disse: eu vou e vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vós estejais também.
Essa é a esperança viva. Essa é a esperança que não confunde, porque Ele ressuscitou. Se Ele continuasse morto, eu não teria essa esperança. Se Ele continuasse morto, eu teria dúvidas. Mas Ele não continuou morto. A morte não pôde segurá-lo, porque Ele é o dono de toda a vida. Ele é quem tem o poder da vida abundante. E agora, quando Deus olha para mim e para você com Jesus ressuscitado, Ele olha para mim e para você como Jesus. Como Deus olha para o seu Filho, Ele olha para mim e para você. Por causa do sangue de Cristo sobre a sua vida, sobre a minha vida, Ele nos olha com os olhos de um Pai amoroso. Ele nos olha com os olhos não de um juiz irado contra toda a impiedade, mas como de um Pai que olha um filho vitorioso sobre toda a tribulação. Que olha com o olhar de um pai que vê o filho passando pela tribulação e nos dá paciência, e nos dá esperança, e nos dá escape de todo e qualquer problema que passamos. É assim que Deus Pai olha para mim e para você. Com um olhar de pai cuidadoso, de pai amoroso, porque Ele olha o sangue do próprio Filho dele derramado sobre você, sobre mim. Então, diz assim, versículo de número 4. A paciência gera experiência, a experiência gera esperança, e a esperança não traz confusão. Não tem confusão. Eu já tenho paz porque Ele ressuscitou. Eu sei para onde eu vou. Não tem medo de dar errado. Ele já fez tudo. Ele já morreu perdoando, já ressuscitou, mostrando a eternidade e já está lá, esperando que a gente chegue um dia. Essa esperança não confunde. Sabe por quê? Porque ela é derramada pelo Espírito Santo no meu e no seu coração.